Olá, meu nome é Matheus Israel. Você já deve ter escutado que Jesus se sacrificou por nós. Mas o que isso significa? Ele se sacrificou para agradar a quem? A humanidade? Ao diabo? Não, nada disso. E isso é um ponto essencial para entender o cristianismo. Certa vez, Deus pediu a Abraão para que fizesse um certo sacrifício no topo de um certo monte. Acontece que não era um sacrifício comum, por exemplo, de um carneiro, mas sim do próprio filho de Abraão, Isaque. Pode parecer um absurdo e a ideia é realmente essa. Mas Abraão, confiando muito em Deus, ele aceita fazer isso. Ele vai até o monte levando o seu filho e então o garoto pergunta: Nós temos o fogo, temos a lenha, mas onde está o cordeiro? Mas a resposta de Abraão foi surpreendente. Ele disse que Deus proverá para si um cordeiro. No final da história, Deus não permite, obviamente, que Abraão sacrificasse o seu filho e mostra um cordeiro que então serviria de sacrifício. Mas a importância desse ato, um tanto enigmático, não acaba por aí. Milhares de anos depois, no topo de um outro monte, outro pai iria sacrificar o seu filho. Essa história com Abraão é uma prefiguração do sacrifício de Jesus por nós. Mas isso ainda não explica para quem Jesus foi sacrificado. E a resposta, na verdade, está no mesmo texto. Deus proverá para si um cordeiro. Deus entregou o seu próprio filho para satisfazer a sua própria justiça por nós. E não pensem que Jesus foi de alguma forma forçado a isso, porque além dele também ser o próprio Deus, ele mesmo se entregou. Mas por quê? Qual o motivo de tudo isso? Por que era necessário haver esse sacrifício? Porque Deus não iria fazer vista grossa ao pecado. Os nossos crimes precisavam de uma punição. Mas se fosse assim, todos nós seríamos condenados, porque, como bem sabemos, ninguém é perfeito. Então Deus, não querendo condenar toda a humanidade, faz com que essa culpa do pecado não recaia sobre nós, mas sim sobre Ele mesmo. Se um juiz fizesse isso em relação a um réu, nós com certeza iríamos dizer que ele estava indo contra a lei. Mas acontece que a lei no Antigo Testamento, que ordenava esses sacrifícios de animais, apontava para Jesus. Muitos usam a frase Deus proverá, dizendo que Deus irá nos providenciar muitas coisas. Apesar de realmente ser verdade que Deus cuida de seus filhos, o foco da Bíblia nunca foi bens materiais ou qualquer outro tipo, mas sim o maior bem que podemos receber, que é a salvação através de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto para pagar pelos nossos erros. Deus, já sabendo de tudo o que aconteceria, criou um plano para nos salvar de nossos pecados antes mesmo de criar o próprio universo. Esse é o tanto que Ele nos ama. Mas percebam como o Senhor resolveu fazer as coisas. Deus não quis que o cristianismo fosse uma religião de seres fisicamente fortes ou exuberantes. Muito pelo contrário, Ele quis que o nosso maior exemplo, nosso exemplo máximo, fosse do Todo-Poderoso que se fez humano e foi humilhado, preso injustamente, acusado por falsas testemunhas, torturado, exibido praticamente nu em frente a uma multidão e, por fim, pregado em uma cruz, que a própria Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro seria maldito, significando que ele se fez maldito por nós e depois morreu. Esse é o exemplo máximo para o cristão. Esse é o nosso Deus. E Ele fez tudo isso porque mais ninguém poderia. A Bíblia fala, em tom poético, é claro, não literal, que Deus se impressionou ao ver que ninguém era capaz de realizar essa tarefa. Não tinha ninguém justo ou bom o bastante. Mas então, Ele decide resolver o problema por conta própria. Ele se veste para a batalha. Essa é a linguagem que a Bíblia usa. Deus resolveu aquilo que nós jamais poderíamos resolver sem que nós merecêssemos isso. Pois, como está escrito, é até possível alguém morrer por um amigo, mas e por um inimigo? Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, e mesmo assim Ele nos salvou. Imagine que você descubra que durante toda a sua vida, sem que você soubesse, existia alguém cuidando de você, fazendo de tudo por você, mesmo quando você achava que estava sozinho.
e que essa pessoa sofreu por você e até assumiu a culpa por coisas que você tinha feito. Quando você soubesse da existência dessa pessoa, você não iria querer conhecê-la? É disso que se trata o cristianismo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas a história não acaba na cruz. Como alguém disse certa vez, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. Jesus não é apenas o Cordeiro, ele é o Cordeiro que foi morto e vive e reinará para todo sempre. E no futuro, todos irão reconhecer, e todo joelho se dobrará diante da sua majestade. Mas não é bom que deixemos para fazer isso no dia do juízo final ou no fim de nossas vidas. Não é bom que continuemos no pecado, no erro, se sabemos que ele fez de tudo para o nosso bem, justamente para nos livrar do mal que há em cada um de nós. Já que ele morreu por você, que tal viver por ele? Fique na paz.